Cara, aqui os caras conseguiram misturar tudo que havia de musicalmente no universo num disco só, né, cara? É impressionante a capacidade desses caras construírem, né? Eu tava dando uma pesquisada, né, e muita gente, aliás, a crítica de forma geral, não considera, mas aí é uma visão minha, né? Não considera o OK Computer, o Kid A e o próprio Amnesic como uma trilogia, né? Olha aí. Mas, cara, assim, sonoramente falando, para mim se conversam muito, apesar de, por mais louco que seja o OK Computer, ele não é nem perto do Kid A, assim, musicalmente falando, né? E eu gostaria de trazer essa visão aí para vocês e o que vocês acham sobre isso, né, cara? Ele não é considerado, ninguém fala sobre isso como uma trilogia, nem a banda considera isso como uma trilogia, até porque, né, o OK Computer foi lançado em 97, com uma outra visão musical, apesar de conversar bastante, assim, esteticamente com esses dois álbuns seguintes, mas eu acho que ali se dá início a um novo Radiohead, ou o fim do antigo Radiohead. Quem começa? Vai lá, o Virgílio, que é o cara que sugeriu a pauta. Cara, eu acho que assim, é que se a gente olhar por esse lado, assim, até do espaço de tempo entre os discos, né? Porque, tipo, o OK Computer 97, ele chega lá, e o KJ e o Amnesia, eles são da mesma sessão de gravação, né? São gêmeos. Exato, eles são gêmeos. Aí fica difícil de fazer essa conexão, mas eu acho que tem tudo a ver, e eu acho que especialmente pela temática. Porque o OK Computer começa a falar muito dessa questão da tecnologia, né? Da convivência das pessoas com a tecnologia e como isso vai impactar na vida das pessoas. Eu acho que já tentando prever o futuro, de certa forma, ali, né? E eu acho que eles foram... Infelizmente, eles acertaram em muita coisa nas previsões deles, assim. São discos, eu vejo, assim, como muito pessimistas até essa visão deles de futuro, assim, mas eu acho que eles têm isso em comum, assim, e fora a questão temática que junta os três, né, tem essa questão do elemento eletrônico, né, então, ao mesmo tempo que eles estão discutindo a tecnologia, eles estão usando ela para fazer a música, né, então eles começam a utilizar esses elementos eletrônicos ali no OK Computer, né, mas dentro de uma lógica ainda de banda mesmo, né? Falou assim, ainda tem baixo, tem guitarra, tem bateria. São 3 guitarristas na banda, né? Então o Tom York toca guitarra e tem 2 outros guitarristas, né? Então tem muita guitarra. Eles só aprofundam mais isso, né? Depois eles vão de cabeça nessa questão da eletrônica, mas eu acho que tem tudo a ver, assim, essa questão de trilogia, porque tem a questão da eletrônica no som e na temática, assim, pra mim. Sim. Tudo a ver. Tem, sim. Cara, eu acho que esse disco é pros anos 2000, o que o Remain Light, eu acho que foi bacana a gente trazer um depois do outro, assim, porque quando a gente fez o Remain Light, a gente fala que o disco do Talking Heads, ele foi muito importante para LCD Sound System e principalmente pro Radiohead, né? Uhum. E assim como o Remain Light em 85, ele foi 80, né? 85. Em 85, né? 85. Como ele foi um ponto de virada para aquele momento, onde o rock ele vinha ali do post-punk, new wave, e a partir daquilo ali ele começa a ter a influência de outros gêneros, né? Afrobeat, música africana, e, enfim, dub e tudo isso, né? O Kid A do Radiohead, acho que tem essa mesma importância quando ele foi lançado nos anos 2000, porque ele é um ponto de virada. A partir daqui, a música, como a gente conhece, ela vai ser vista de um modo diferente, né? Não só no rock, assim, mas no geral, né? Esse disco até é difícil da gente definir, né, cara? A gente não sabe se ele é jazz, se ele é fusion, se ele é música eletrônica, o que ele é. Ele é um liquidificador sonoro, né? Mas eu vejo assim, cara, que ele conversa, assim, como você falou, com esses outros 2 discos, principalmente pela temática, né? E muito com o segundo ali, o terceiro, o Amnesiac, né? Dessa pós-trilogia, por conta dessa influência que ele sofre da música eletrônica, dessa
ambientação etérea que tem, né? Que fica o tempo inteiro, essa voz. E pode perceber, cara, o Tom York, ele se apropria, talvez assim, de algo que o David Byrne fazia lá, que é cantar música em loop, né, Marcelo? Ele canta as falas em loop e tal, então, assim, eu acho que ele tem, assim, essa conexão também com isso, assim, sabe? E é um disco, como te falei, vai mudar toda a perspectiva sonora aí dos anos 2000 adiante, assim, eu acho que praticamente todos os gêneros, né? Com essa mistureba toda que eles fazem. O Remain in Line, assim como Light, assim como o KJ, ou melhor, o KJ, assim como o Remain in Light do Talking Heads, ele é um disco que, por toda a abstração sonora, para, claro, cada um na sua devida época, né, no seu devido momento histórico, eles foram sucessos de vendas, né? Isso é o mais louco, né, cara? É muito estranho, né? Porque... É louco pensar sobre isso, né? Porque tu vê, assim, o Radiohead, quando ele vai... Os dois, né? Quando eles vão pra experimentação mais a fundo, assim, que poderia muito bem afastar algumas pessoas. O Radiohead, por exemplo, que é uma banda britânica, e tem toda essa dificuldade das bandas britânicas, inclusive nos anos 90, né, de entrarem no mercado americano, né? Por exemplo, o Oasis, que tem um som muito mais palatável, teve dificuldade de entrar no mercado americano. E eles conseguem ter a maior vendagem deles, maior acesso ao mercado americano com o KJ. Então é muito louco de pensar isso, né? Porque, imagina, tinha tudo para fazer um movimento contrário. E eu acho que até eu lendo assim algumas matérias, li até uma matéria ali, eu acho que eu mandei para vocês da Bis, da época, de outubro de 2000, falando sobre isso. A ideia deles era justamente diminuir a projeção deles. Eles estavam meio cansados da fama e tal, né? Tem aquele documentário que sai sobre a turnê do OK Computer, eles exaustos e os caras muito introspectivos, aí tendo que lidar com entrevista e com público e tudo mais. E eles queriam fazer um movimento para diminuir um pouco esse tamanho dessa projeção deles, e não deu muito certo. Foi o contrário, né? Não deu muito certo. Nesse sentido, não deu muito certo. Muito louco, cara, muito louco. Perspectiva de lírica também, né, dos álbuns, eles meio que se conversam, né? Essa questão de tecnologia, né? Se no OK Computer a gente tinha essa pegada mais de alienação tecnológica, o excesso de informação e desumanização, que, como o Virgílio bem colocou, né, foi uma visão negativa, né, pessimista sobre os tempos e que acabou se revelando aí, né, se a gente pega tempos mais atuais da internet, por exemplo, o excesso, né, de informação, a desumanização, as próprias inteligências artificiais generativas hoje tomando conta de empregos, né, de diversas áreas, né, e nem estou falando só de comunicação, estou falando em diversas áreas mesmo, computação, né, desenvolvimento de software, a própria comunicação, enfim, trabalhos repetitivos sendo tirado dessa cadeia de trabalho, retirando uma grande força de trabalho desse mercado de trabalho. Então, assim, de uma certa forma, tu desumaniza com isso, né? Não só pela tecnologia, mas quando tu tira uma quantidade de pessoas expressivas do mercado de trabalho, tu desumaniza também porque essas pessoas, elas vão viver como, né? Como é que elas vão manter aquela economia? Eu acho que os caras já estavam pensando isso lá no OK Computer. E aí a gente parte pro KJ e aí arrebenta com toda essa ruptura mesmo, assim, né? Essa linguagem fragmentada, né? Lembrando que a gente está falando do início dos anos 2000, a gente tem a tecnologia entrando com mais força, né, na música já em 97, até antes, né? Pegar antigamente, né, lá nos anos 80 já tinha muito, mas eu digo assim, com mais força, conseguindo misturar o orgânico com o digital muito melhor do que foi feito nos anos 80, né? As coisas se conversarem muito com tecnologias como o DAW, né? Que são os estúdios virtuais, com plugins e várias coisas que tu conseguia transformar, né? E modular as frequências musicais. Então, a gente vê que os caras estavam pensando muito à frente. Inclusive, o KJ, pra mim, é uma baita trilha sonora de ficção científica, assim, né? Porra, demais, cara. Não, e dentro disso que tu falou, assim, dessa desumanização, vê que, claro, são 5 pessoas ali na banda, né? Tem pessoas ali criando aquilo,
mas eu acho que a intenção deles era justamente passar essa ideia de que não, assim, não, é tão não orgânico a coisa, né? De que a ideia de que aquilo poderia ter sido feito por robôs, vamos dizer assim, sabe? Sim. Como se eles fossem o Kraftwerk, por exemplo, sabe? Dentro dessa coisa estética, assim. Sintética, é muito sintético, né? Sintetizado o instrumento. E muito. E aí tem uma outra coisa que entra aí, que eu acho que tem muito a ver com isso da desumanização, que é o seguinte: tô com o disco aqui, eu tava prestando atenção até, não tem uma foto deles no card. Sim. Eles não lançaram. Eles lançaram uns vídeos na época. Isso nessa matéria que eu li da Bis, eles falam nisso. Eles eram tipo um precursor desses visualizers que tem no YouTube hoje, que não é um videoclipe propriamente dito, fica passando uma imagem lá, sabe, em looping, assim, tocando a música. E eles só fizeram isso, não tinha clipe com os caras aparecendo, com os caras tocando, não tinha foto de divulgação, não tinha single prévio ao lançamento do disco, não tinha nada. Era como se os caras não existissem, assim, eles não queriam aparecer, entendeu? Então, acho que tem muita conexão com isso. Mostrar o quão desumanizado o mundo estava caminhando para isso, né? O fim do eu lírico nas letras também, né? Quando a gente olha pro rock, tem muito lance do sentimento, como você está, como eu estou. Então, esse diálogo conversa aí, quando tu tira o sujeito da frase, né? Da coisa. Cara, os caras piraram demais, assim, né, meu? Assim, conceitualmente falando, né? Tem isso, né, cara? E tem também um detalhe, né, que você falou dos anos 90, finalzinho dos anos 90 ali, existia uma plataforma chamada Napster, né? Sim. Que é a plataforma que deu toda aquela treta com o Metallica, enfim, o Napster era naquele momento, assim, 97, 98, e por aí, a grande plataforma de compartilhamento de arquivo de música, né? Consequentemente, algumas coisas do Radiohead estavam por lá, né? Sim. Mas nessa época também, cara, além de vazamentos no Napster, existiam muito fóruns de discussão na internet, né? Que foram depois surgindo aí. Hoje o maior deles, acho que até, se estiver errado, me corrija, é o Reddit, né? Então, muita coisa. E esse disco, cara, acho que foi, assim, um dos primeiros grandes álbuns, assim, em que todas as pessoas puderam ouvir online, assim, sabe? Então também tem isso, né? Toda essa questão também de eles também estarem antecipados aí, tipo, não tem problema se vazar, vamos colocar porque a gente, né, já quer que isso serve como, tipo, uma base, né, uma isca, um gatilho para a pessoa também entender isso daí, né? Fora críticas, né, cara, várias críticas online que surgiram por aí, né, porra, a Pitchfork foi a primeira vez que eu vi na vida, assim, pesquisando, a Pitchfork deu nota 10, que se diz que se o crítico, ele tava... Não sei se vocês chegaram a ler essa matéria. Eu não li. O cara faz toda uma alusão, cara, com estrela cadente, com o universo. Mas a crítica é muito... sabe? Não, e ele conta que ele foi assistir um show, e esse show ele foi assistir na Itália. E aí ele era assim... Era, tipo, meia luz, umas luzes meio amarronzadas que estavam do lado. Cara, o palco todo pensado, aquele globo que girava, daí foi feito meio no lusco-fusco da tarde, assim, olhava pro céu, o céu tinha uma cor que combinava, tipo, tudo... Cara, uma viagem, assim, e o cara... Bom, depois eu deixo o link para vocês, ele deu nota 10, e isso também fez com que as críticas musicais, a partir dali, começassem a serem diferentes do que eram. Porque até então, por exemplo, você pega Rolling Stones nos anos 70 e tal, os caras desciam um cacete nas bandas, né, cara? Era difícil. Sim. E aqui não, aqui os caras, tipo, a partir disso também teve isso, assim, de endeusar, tipo, meu Deus, isso aqui é a melhor coisa que já surgiu, né? Entendeu? Sim. É isso. Eu inclusive, essa coisa do lançamento, de deixar vazar e tal, anos depois ali, 2000, né, o KJ, 2007, o In Rainbows. O In Rainbows é praticamente o inventor do Bandcamp hoje, né? Bandcamp, exatamente, cara. Bandcamp hoje tu vai lá e paga o disco, né, da banda e tal, né? E paga quanto quiser, né? Tem um mínimo lá, mas tu paga, se tu quiser pagar mais, tu paga, né? E aí no In Rainbows tinha isso, né? Eles não lançaram pro gravador nenhum, eles só botaram online, se tu botasse 0 lá, tu baixava o disco.
se tu podia botar a grana que tu quisesse. E aí eles faturaram mais que nunca, porque inclusive eles cortaram os atravessadores ali de gravadora, aquela coisa toda, né? E que é o que é o Bandcamp hoje, né? A banda sobe lá o disco dela lá e tu paga e vai direto pros caras. Eles têm todo aquele esquema da pandemia de fazer umas sextas-feiras lá do Bandcamp que tu pagava e não tinha taxa do Bandcamp, da plataforma, para ajudar as bandas que estavam paradas. Então tudo isso aí nasceu da tecnologia e tudo mais e nasceu de uma ideia do Radiohead.